A princípio, nós estaremos abordando um assunto, um grupo de folia de reis. Então, a gente está mostrando para vocês primeiro do que se trata, tá? Qual a estrutura desse grupo, tá? A folia de reis é um festejo de origem espanhola. Ela está ligada às comemorações do culto católico natal. É uma festa, aqui no Brasil pra gente, é classificada como folclore, visto que ela engloba cultura, religião e festa, tá? Na Bíblia, segundo o livro de São Mateus, ou Evangelho segundo Mateus, foi fixado no dia 25 de dezembro a data de nascimento de Jesus Cristo. Portanto, a partir dessa data, foi fixado dia 6 de janeiro, o momento em que os 3 reis magos encontram Jesus. Tá? No caso, os 3 reis seriam Baltazar, Melquior e Gaspar. Os 3 levavam ouro, incenso e mirra. Tá? Um ponto interessante é que em alguns países de origem latina, como por exemplo na Espanha, o dia 25 de dezembro não é a data mais comemorada, ou seja, o nascimento de Jesus não é a data mais comemorada, e sim o dia 6 de janeiro, momento em que os reis encontram o menino Jesus. Tá? Outro ponto, o que integra um grupo de folia de reis. 3 reis magos, que no caso, como foi citado, Baltazar, Melquior e Gaspar, palhaços, que no caso são 2 ou 3, um coro, que normalmente é formado por 6 pessoas, o mestre ou embaixador. No caso nosso em específico, da Fula ou da Mantiqueira, o Ronaldo é o mestre. Ele é o principal personagem, responsável pela organização do trajeto, pela organização da festa, pelos versos e por manter a tradição viva. Temos também o bandeireiro, ou alferes da bandeira. Ele carrega a bandeira de uma forma respeitosa. E essa bandeira é apresentada ao chefe da residência, que vai estar acolhendo e recebendo. Após receber a bandeira, os foliões eles vão estar recebendo os donativos oferecidos pela família. Temos também um festeiro. Geralmente é na residência do festeiro que os foliões fazem a tirada da bandeira, logo pela manhã, isso mesmo, e é feito o retorno no final do dia. E um detalhe importante é que mulher não participa do grupo. Pelas pesquisas que nós fizemos, descaracterizaria o grupo. Ronaldo, de todos os pontos que eu citei, está tudo correto mesmo? Eu poderia... Pois não, fica à vontade. Alguns pontos aqui são bem fechados. Você falar que é dessa forma não está incorreto, mas falar que é só dessa forma aí está incorreto. Perfeito. Por causa de algumas questões. Folia, primeiro a gente entendeu o que é folia, né? Folia é um festejo que surgiu no seio do povo, né? Uma festa popular que tem como principal intenção um rei. E no caso, por exemplo, folia. A folia de reis é uma folia de reis. O carnaval também é uma folia, porque tem um rei momo. Então é a folia do momo. Sim. E essas são dos 3 reis. Então, sendo assim, as variações são imensas. Se você for ver como acontece uma folia na Península Ibérica, tanto Espanha como Portugal, e a folia veio para o Brasil através de Portugal, embora ela tenha nascido na Espanha, você vai encontrar uma diversidade enorme de características das folias. Então, você fechar a folia de uma certa forma é muito complicado, mas falar que esse formato aqui é interessante, por exemplo, vamos começar por baixo, aqui embaixo, né? Sim. A nossa folia tem mulher, tem bastante mulher, inclusive, tem bastante criança. Na região nós não temos outra folia em atividade que eu conheça.
aqui em Itajubá, me falaram sobre a Vila Isabel, ou não, o Jardim das Colinas, está começando uma folia. E tinha uma folia ali no São Benedito, mas que eu saiba, a folia não fazia não fazia o giro, que a gente chama, que é as visitas até as casas e cantando, pedir esmola, cantando agradecer, cantando pedir para entrar na casa, cantando se despedir. Então, com o passar dos tempos, você tem que se adequar à realidade de agora. E não tem saída. Por isso que as tradições vão mudando. Mas tem que mudar de uma forma que parta da necessidade do povo. Não uma pessoa chegar lá e instituir, vamos mudar agora, a partir de agora. Não é assim. Antigamente, os foliões, eles saíam no dia 25 ou antes até, e largavam os seus empregos, por quê? Porque era mais, acontecia isso mais na zona rural, e as pessoas adiantavam suas tarefas e saíam para as visitações. Então, hoje você não consegue fazer mais isso, porque na nossa folia tem 2 professores da Unifei, tem advogados, tem gente simples do povo, tem aposentados, o resto também é simples do povo. Entrou na folia, todo mundo é simples do povo. Tem eu que sou produtor cultural. Então todo mundo, tem gente que trabalha dentro da indústria. Então tem muita gente que bate cartão. Então não tem como você sair simplesmente e não voltar, né? O cara saía posando e voltava só na época da festa. Hoje não, a gente teve que fazer umas adequações. No caso das mulheres, por exemplo, em folias, as folias têm algumas vozes. Vou citar um exemplo. Tala, por exemplo, é uma voz, os nomes são diferentes. Tala é uma voz grave, Turina é uma voz média e Requinta é uma voz alta. Se eu não tenho ninguém que consegue chegar na nota alta, a mulher faz isso para mim. Perfeito. E assim, a festa também, antigamente era feita, você tinha o rei do ano, ele era o festeiro, e você passava os recursos para ele, ele fazia a festa. Hoje não, hoje a folia faz a festa, porque não é tão fácil assim, muitas pessoas não conhecem, você entra na casa, a pessoa vai conhecer a folia naquele momento, já ouviu falar. Sim. E tudo mais, mas como que funciona esse mecanismo, as pessoas não conhecem. Então, essas alterações que aconteceram durante o tempo, e as mulheres são importantíssimas, inclusive na hora da festa, a comida que é servida, tudo que a gente arrecada nas casas pedindo esmola. Vou voltar um pouquinho, essa bandeira que entra na casa é considerado sagrado para a gente e para o dono da casa. Quando ela recebe, por isso que fala que o bandeireiro leva de maneira respeitosa. Os foliões não passam à frente da bandeira, nem o palhaço. Então, essa bandeira significa o sagrado. Você vai, abençoa a casa, pede uma esmola para o dono da casa, que nós tratamos como também sagrado, porque é do suor do dono da casa. A gente entra na casa da pessoa, e para mim é o altar da pessoa. Sim. E a gente, muito respeitosamente, a folia toda, usa desse recurso para depois, no final, fazer uma festa, que aconteceu ontem, fazer uma festa com o dinheiro. A gente usa todo o dinheiro para dar a estrutura, alimentação, bebidas, tem vinho de ótima qualidade. Eu vou em Pocinhos buscar vinho artesanal, sem nenhum conservante, para servir. Tem refrigerante para as crianças e para quem não bebe. A gente sempre toma cuidado de comprar algum diet também, para quem não pode com açúcar. Então, doce para as crianças e um almoço bem farto. E isso tudo é comprado com o dinheiro das esmolas. Então, a gente considera que o que a gente está servindo também é sagrado, veio do suor do povo. Sim. E do trabalho da folia, de trocar a bênção pelo donativo, pela esmola, né, adjutório. E em folia bacana que tem vários nomes, né? Esmola, adjutório,
sarva, tudo isso se trata da doação. O palhaço também tem vários nomes, dependendo da região. Tem região que não tem palhaço. Se você pega uma Wikipédia, você vai ver lá que tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Não é verdade absoluta. Aqui pertinho, no Vale do Paraíba, São José dos Campos, por exemplo, a maioria das folias não tem palhaço. O Bastião, o Marungo, tem 3, 6, Mascarado, tem vários nomes também. Então, você tratar de uma manifestação que saiu do povo e tentar fazer ela virar uma coisa exata, isso não existe. Você vai vendo que até o ritmo, por exemplo, as folias, você vai subindo no Nordeste, não que seja regra exata e absoluta, mas você vai subindo, os ritmos vão ficando mais alegres, mais animados. As folias mais antigas daqui da nossa região tinham melodias, na maioria delas, de lamento mesmo, não era nem alegre. Sim. Algumas você não conseguia entender a letra. Então, mas como não existia mais, foi uma outra adaptação. A gente adiantou um pouquinho o andamento para quem ouve escutar a mensagem e ainda conseguir se inteirar, trazer uma mensagem muito mais de alegria, porque é o nascimento do menino. Então a gente pensou e fez uma folia um pouco mais alegre, mais tranquila. Que é o caso de vocês. Isso. Nós vamos chegar nisso, que nós vamos falar sobre os versos, que os versos eles têm mais de 100 anos. Tá? Vamos comentar 3 outros símbolos, que é bandeira, altar e coroa. A bandeira é o símbolo de um povo e traz em si seus signos e significados. É o símbolo maior da folia. Para cada folia existe apenas uma bandeira. Ronaldo, quer dizer que a bandeira que foi usada ontem na festa, ela não será utilizada o ano que vem novamente, é isso? Não é em cada festa, cada folia é representada por uma bandeira. Desculpe, por exemplo, é feita uma bandeira para o ano de 2016. Vamos, grossamente falando, não? Por gentileza. É a mesma bandeira. Inclusive a gente toma cuidado, a gente não fazia isso antigamente, mas toma cuidado de contar a história. Então, a história pode ser contada através da oralidade, mas pode ser contada também através das peças que vão ficando. E isso é muito legal. Então, a gente usa materiais que contam a história dessa caminhada da folia. A nossa folia está fazendo 30 anos esse ano. Então, a gente gosta de ter material permanente. E a folia, ela tem uma bandeira que é permanente da folia, não é cada folia tem uma bandeira a cada ano. A folia tem uma bandeira que a representa durante sua história. Sim. Ocasionalmente fica muito velha, tal, você pode mudar, isso não tem problema nenhum. Não tem como, a gente já teve mais de uma bandeira. Sim. Ou se encontra no caminho uma outra bandeira que fala mais do que você estava interessado em ter como representação da sua folia. Então isso também não é regra geral. A gente pode trabalhar dessa forma com as bandeiras, mas sem sombra de dúvida, o que tem de bandeira à frente, para nós é o sagrado e a gente trabalha, vamos dizer assim, se pudéssemos chamar de artefato, é o artefato mais importante da folia, porque tem essa representação para a gente e para o dono da casa. Correto. Sejam bem-vindos, web espectadores.
Nós estamos voltando com o nosso programa Espaço Itajubá. Hoje recebendo Ronaldo Pereira, mestre da Folia de Reis Fulô da Mantiqueira. No primeiro bloco nós abordamos um pouco o assunto Folia de Reis em específico, para a gente estar passando para vocês, para alguma pessoa que não venha conhecer, o que se trata a Folia de Reis. Nesse segundo bloco nós vamos estar falando do grupo alterno, que até o Ronaldo vai explicar isso para a gente, porque se chama grupo, outros chamam de terno, mas a princípio a gente gostaria de saber. Ronaldo, explica para a gente o significado do nome Fulô da Mantiqueira. Certo, a nossa folia, ela começou na Igreja de Perpétuo Socorro, começou meio que junto com a construção da capela aqui de Perpétuo Socorro, que fica praticamente na divisa, né, dos bairros da Medicina e Anhumas. E ela era conhecida, não tinha um nome, ela então específico, quando o grupo não tem um nome específico, normalmente eles associam ao lugar. Então era conhecido como Folia de Reis de Perpétuo Socorro. E aí, como a gente sentiu a necessidade por vários aspectos, inclusive a questão de receber a folia, e quem recebe melhor, quem conhece um pouco mais. E a gente notou que esses grupos estão mais na zona rural. E aí, num determinado momento, a gente pensou, e como também eu moro na zona rural, no bairro São Pedro, eu tinha umas facilidades, a gente levou a folia, vamos dizer assim, é onde acontece a festa. Então, onde seria a sede, e vai ser logo, daqui a pouco, já que nós vamos explicar, da nossa folia, a gente levou para São Pedro. E aí, levando para lá, a gente fez entre os foliões, a gente fez uma enquete, vamos colocar um nome na folia que não esteja ligado a bairro nenhum. Porque se pusesse Folia do São Pedro, bom, aí não é mais a Folia do Perpétuo Socorro, são bairros diferentes e tal. Aí a gente falou, vamos colocar um nome só, se um dia, não sei se daqui a 30 ou 50 ou 100 anos, a folia mudar do bairro São Pedro, o nome vai continuar. Porque senão você vai fracionando e vai pensando que são outras folias, mas sim, é a mesma folia. Então a gente fez essa eleição do nome, e um dos foliões, que eu, se não me engano foi o compadre Marcão, Marco Coutinho, professor de música e regente de canto coral aqui da cidade, ele sugeriu esse nome e a gente achou bacana, porque o bairro São Pedro está já ali no pé da Mantiqueira, então, assim, e Fulô significa flor. Flor. É um nome carinhoso em algumas regiões, né? Você vai subindo o Brasil, até chama de Fulô. Fulô. Você tem músicas, canções de compositores nordestinos, você ouve muito essa expressão Fulô. E aí, como é muito da cultura popular mesmo, muito do povo, a gente resolveu que essa expressão estaria de acordo com o que a gente queria, Fulô da Mantiqueira. Fulô da Mantiqueira. No caso, em relação ao grupo, onde surgiu, quando, como, com quem, por quê, né? Você já até respondeu certo. Alguma dessas perguntas, mas para a gente estar completando a informação para o nosso web espectador. A folia surgiu de uma ideia de um amigo que, na época, inclusive, quando a gente começou, ele era o mestre da folia, eu era contramestre. Isso foi por uns 14, 15 anos, a metade da história da folia foi assim, que o mestre Bré, a quem eu deixo um abraço, mestre Bré, advogado, grande amigo, na época a gente nem tinha essas profissões que tem hoje, porque 30 anos atrás a gente era mais menino um pouco, né? Eu estava na casa de minha mãe, almoçando e tal, ele chegou, pôs a cara na janela e não falou nada. Falou, vamos montar uma folia de reis? Aí eu falei, vamos. Sei, a gente é meio espontâneo, e graças a Deus até hoje a folia tá girando. Aí, como eu pelo menos não entendia nada de folia de reis, então a gente foi pesquisar em livros
E depois o que eu acho até mais, que pra gente foi mais significativo foi as entrevistas que a gente fez com os mestres que existiam de folias da nossa região. Uma aqui mais próximo de onde a gente extraiu inclusive os versos que a gente canta, alguns deles, eles devem ter aí próximo de 100 anos ou mais de 100 anos. Sim. Porque que no caso são os versos que vocês incorporaram do bairro da Berta. Do bairro da Berta, Isso. cujo mestre era o seu Afonso Pezão. Sim. Ronaldo, ontem aconteceu a festa lá no bairro São Pedro, tá? E junto, né, teve o lançamento do DVD Três Bandeiras. Isso. Fala um pouco pra gente sobre esse DVD, sobre como começou, a ideia principal, a ideia inicial também. Certo. Como eu trabalho com outros projetos, com vários projetos, inclusive usando recursos de lei de incentivo, e uns projetos que são assim, que a gente trabalha de forma voluntária, num desses projetos, chama Mutirão de Cantigas de Hércio Marques, em que vão artistas que vão lá no Rolando Boldrin e tudo, vão na minha casa, eu moro num sítio, e a gente tem um grupo de pessoas, e a gente monta um show, monta um cachezinho simbólico, e desde 2006 a gente faz isso. E aí, num desses shows, quando veio Daniela La Salve, uma pessoa que é uma pessoa que gosta muito de cultura, investe nisso, que tem bastante recurso, mandou uma equipe de gravação que ele trabalha com essa equipe, manda filmar vários eventos, mandou vir fazer um filme da Dani La Salve lá em casa. E aí, quando eles chegaram lá em casa, não sabia que jeito que ia ser, mas eles ficaram, gostaram bastante do que viram, dos movimentos que a gente fazia e tudo mais. Aí depois, sempre que eu monto, escrevo o projeto, hoje eu tenho uns teasers dos projetos que a gente trabalha. E esses teasers aí eu passei a incorporar no projeto os recursos para mim trazê-los para fazer essa parte para mim. E aí eles resolveram, rapaz, fazer o filme da folia. Quando eles gostam muito de cultura popular, já tinham filmado outros eventos assim de festividade popular. E aí eles quiseram filmar a folia e tal. E aí eles deram, na realidade, que a gente não teria condição de mandar fazer esse filme, porque o custo seria alto, só se eu usasse lei de incentivo, fizesse captação, ou tivesse um patrocínio grande. Cada câmera, os caras trabalham com 3 câmeras, um tripé, uma monopé, uma de mão. Então, cada câmera desse hoje no mercado tá uma diária de câmera, eu sei porque eu faço projeto assim, e coto, é R$800. E depois a edição, para fazer a edição desse tudo material, é um tempo enorme. E uma das pessoas que fez a edição desse filme já fez edição de série para Globo também. Então é bem profissional, a imagem está em Full HD, o equipamento dos caras é muito bom, eles trazem jogo de lente muito grande. Então por isso que ficaria muito caro se eu conseguir, para mim fazer um filme desse. Então eles fizeram e doaram a parte do filme. Aí claro que tem o custo material, tem que comprar caixinha, tem que comprar bolacha, tem que mandar fazer essa impressão, a impressão de dentro, a impressão, o selo do disco, que é impressa, bem profissional o filme. E a imagem, já mostra assim. Vou tomar aqui. E aí a gente vai usar, inclusive, os recursos da venda desse filme para todo o dinheiro vai para a construção, porque eu consegui patrocínio para comprar o material, então ele está saindo praticamente a custo zero. E aí, então, todo o dinheiro ele vai ser vendido por R$20, todo o dinheiro vai ser usado na finalização do salão, que a gente vai receber muito melhor, com muito mais conforto, as pessoas que vão na festa, e vai começar a fazer uma capela de Santo Reis nesse terreno.
que vão ter outras coisas depois, PSF, quadra, campo. Então vai ser um espaço bacana para ser usado para outras finalidades também. Sobre o DVD, tá? Para o nosso web espectador que está em casa, ou mesmo aquele espectador que quer ajudar, tá? De repente ele quer comprar o CD, o DVD, perdão, ele quer adquirir o DVD e também quer ajudar na construção do salão, ou mesmo está ajudando a Folia de Reis Flor da Mantiqueira. Como que ele faz para entrar em contato com vocês? Olha, eu vou deixar contato telefônico. Perfeito. E e-mail, que pois é não. onde a gente trabalha. Como a gente é uma empresa, a gente normalmente não usa, eu prefiro ainda não usar tanto as redes sociais, porque eu não consigo dar conta de responder tudo e fazer. E aí eu acho que o tiro sairia pela culatra. Então, Sim. por enquanto, a gente usa, porque o contato telefônico eu resolvo de uma vez. Eu não preciso digitar e esperar o cara responder lá, depois ver de novo, digitar. Sim. Eu preciso ser bem ágil. Então, eu vou deixar os telefones, né, com o espectador. Eu tenho três operadoras, então isso facilita para o pessoal não gastar muito. Então, tenho o telefone vivo, é 35, aí tem um 9, né, na frente, como a gente sabe que é o web. Sim. Então eu estou falando também. Isso é verdade. Porque na verdade, não, o que acontece? Não só o pessoal de Itajubá está assistindo, mas a TV Itajubá ela é de alcance mundial. Então a gente tem vários espectadores que são itajubenses, que estão em outros países, que estão nos acompanhando também. Exatamente. Por isso o 35,9 que foi incorporado agora. Aí depois o telefone 9989-2673. Esse é o da Vivo. Vivo. Isso. Aí depois eu tenho um TIM também, da mesma forma. Sim. 359 que incorporou agora, 9165-8892. Esse é o TIM. Esse é o TIM. E tem o Oi também, que seria 359. Sim. E depois 8864-4344. E vou passar um e-mail também. A minha empresa chama Remifor, é uma empresa de produção. Então é ronaldo.remifor@hotmail.com. Esse é um deles. Tem outros também, ronaldo@remiforproduções.com.br. Perfeito. E tem ainda o remifor@remiforproduções.com.br. Então são vários acessos. Ronaldo, a gente está chegando no final do nosso segundo bloco. Eu gostaria que você fizesse para a gente suas considerações finais, os agradecimentos, tá? Que é bem importante a gente estar agradecendo todas essas pessoas, todas essas empresas que apoiam a cultura e, nesse caso em específico, a Folia de Reis. Exatamente. Então eu queria, como eu trabalho com apoio à cultura, eu queria agradecer a todo mundo e deixar aqui o recado, né, da importância que um povo, a cultura faz parte da educação de um povo. Então, sem cultura, o povo não tem identidade, né? Cultura eu estou falando de cultura de uma forma mais ampla, né? Não é só arte, né? Sim. Porque todo povo tem uma cultura, né? Então, parte dessa cultura é formada pelas artes, né? Pelo conhecimento, pela tradição sua. A gente conhecer a nossa história é muito importante, assim como apoiar outras artes. Então, o agradecimento de coração, em nome da Folia, em nome de tudo que a nossa empresa já fez e foi contemplada, patrocinada. Eu vou estar agradecendo a você, Ronaldo, só que, como eu falei, não tem como fechar esse assunto. O assunto é muito rico. Provavelmente a gente vai estar convidando você para estar voltando aqui para a gente estar abordando novamente. Beleza. Tá? Mas a princípio... Perfeito.
Mas a princípio a gente gostaria de agradecer a sua presença e gostaria de agradecer você, web espectador que esteve conosco nessa entrevista. TV Itajubá, a TV de alcance mundial.